Oi, gente! Boa noite! Sejam muito bem-vindos ao nosso aulão. Mais uma quinta-feira aqui com vocês. Lembrando que é toda quinta-feira às 21 horas. Hoje nós teremos um convidado super especial. Olá, gente! Boa noite! Ah, meu namorado! Bem, hoje eu trouxe meu marido aqui, porque você que não sabe, né, o nosso empreendimento floral é nosso, né? Apesar de eu aparecer aqui mais frequente para falar com vocês, mas toda a parte financeira, administrativa, é meu sócio. Motorista, carregador, Exato, gente. É companheirismo, né, amor? pintor. É instalador, Pois é. né? Então, assim, ele é o Jonas. Se Prazer. apresenta, amor. Então, como ela já falou, eu sou o Jonas, né? Marido da Carla. Estamos casados esse ano, faz 6 anos que estamos casados, mas já tem 10 anos que nos conhecemos. E decidimos empreender juntos, né? Para muitos isso é um tabu, inclusive isso é algo que a gente pode falar no outro dia, né? Empreender junto, né? Como casal. Porque para muitos isso é um tabu, para muitos isso é uma dificuldade. Mas nós sentimos o contrário, que todas as vezes que tentamos trabalhar cada um por si, o resultado era dividido, né? É até interessante pra gente se você puder colocar aqui, né? É. Se você tem vontade de trabalhar junto com alguém ou com seu cônjuge, né? Colocar aqui pra gente. Ou se o seu projeto é você, independente, Solo, né? né? Carreira solo. Exatamente. Então nós estamos aqui para isso, né? E a Carla me convidou hoje para debater esse assunto com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre finanças, né? E espero contribuir de alguma maneira aqui para vocês, tá bom? Exato. Bem, o meu marido, ele é muito focado no que diz respeito a finanças, planejamento, investimento, né? Ele faz isso até para área pessoal, né? Jonas, um florista pode ser um investidor também? Com toda certeza. Qualquer um pode ser um investidor. Então, o nosso objetivo aqui para vocês é profissionalizar o florista, né? Que assim, hoje a gente vê muitas pessoas que têm trabalhos. Gente, cachorro e gato no mesmo ambiente, tá? Vão se acostumando aí. Eles querem brincar. Então, assim, a gente vê muitas pessoas empreendendo, mas não profissionalizando. Sim. E aí é um risco, né? Porque tudo aquilo que você não profissionaliza, você vai ficar sempre vivendo no amadorismo. Sim. Ou seja, a chance de você crescer é mínima, né? É mínima. É. Muito pequena mesmo. E aí, por isso que, infelizmente, hoje existe tanta desistência. Exatamente, porque as pessoas não se profissionalizam. O que é se profissionalizar? É você colocar no papel e ter um planejamento e fazer aquilo acontecer, né? O amador, ele vai fazendo, tipo assim, ele é um aventureiro, né? Eu vou entrar agora, né? E vamos ver no que vai dar. Não, o profissional, ele sabe o que ele quer e ele vai atrás daquilo. Sim, exato. Então, gente, antes de começar, lembrando vocês algumas coisas importantes. Na descrição desse vídeo, eu tenho aqui o grupo do Telegram, né? Então, o grupo do Telegram é um grupo especial para você participar, para receber dicas e avisos e recados importantes, tá? Sobre o nosso movimento aqui na internet e as novidades nossas, tá bom? Eu também quero dizer para você que amanhã, às 21 horas, no mesmo horário do aulão, vai subir um vídeo no YouTube, aqui no nosso canal do YouTube, sobre como fazer um buquê pequeno, tá? Uma sugestão aí de buquê para vocês no formato de ramalhete que eu fiz esses dias no meu ateliê e filmei especialmente para vocês. Então amanhã a gente sobe esse vídeo, você não pode perder, tá bom? Tema da aula de hoje: como começar um planejamento financeiro com Flores. flores. Eu vou falar das flores, não, brincadeira. Eu vou falar do dinheiro
E ela vai falar das flores. Então tá, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, que a gente fala bastante aqui. Nem tudo são flores. Sim. Né? Aí entra no que a gente falou agora de se profissionalizar. Sim. Né? Eu sei que o que a gente ama é pegar um vaso e fazer a mágica acontecer. Né? Mas para a mágica acontecer de maneira sustentável, para que ela dê lucro, para que você tenha dinheiro na sua conta, para que você sobreviva disso e seja próspero disso, você vai precisar entender que nem tudo são flores, né? E aí a gente precisa de planejamento financeiro. Então, eu quero perguntar aqui pro meu marido, na opinião dele, né? A gente, só para vocês entenderem, eu comecei, né? Nós conversamos, decidimos profissionalizar o que eu já fazia, né? Como hobby e de vez em quando no final de semana, porque de segunda a sexta eu trabalhava como analista de RH, só que em poucos meses o retorno financeiro das flores foi maior do que o RH. E quem conhece a minha história sabe que na fábrica que eu trabalhei faliu, né? E a gente simplesmente foi demitido. E aí aconteceu uma coisa assim, por uns 6 meses algumas empresas continuaram me ligando, né? Oferecendo até salários razoáveis, né? Conforto. Pra época, assim. Conforto, coisa de assim, uns 3 mil reais, né? Quem não ia querer, né? Algo assim. Então, aí o que aconteceu? Teve uma vez que eu pedi pra eles não me ligarem mais. Pedi pra eles deletarem meu currículo, mesmo do banco de dados, porque nós já tínhamos decidido, né? Em trabalhar com isso. Nesse meio tempo, meu marido tinha o trabalho fixo dele também, durante a semana. E ele me ajudava, né? Ele me ajudava especificamente na montagem. Até que, depois de uns meses, eu fiz uma confusão financeira muito grande, né? Fiz uma confusão financeira muito grande e ele teve que tirar dinheiro dele para me ajudar a fazer algumas coisas, né? E a partir disso, começamos a abrir mais os nossos olhos e entender que nem tudo são flores. Exatamente. Você precisa entender que em tudo que você for fazer, se você não tiver um planejamento financeiro, a chance de dar errado é muito grande. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quem falha ao planejar, planeja falhar, né? Então, assim, tudo que você faz sem planejamento, o risco de uma catástrofe é muito grande, né? E foi o que aconteceu, né, no início do trabalho. E aí, a partir disso, nós decidimos começar a unir mais nossas forças, né? Eu já empreendia também, eu tinha o meu empreendimento nessa época e a gente passou por alguns meses assim, muito apertado por conta disso tudo, mas nós entendemos que quando nós unimos forças, né, ela é boa nas ideias, no trabalho, e eu sou bom no bastidor, no planejamento, na organização. Então vamos unir isso aí, né? E a gente entende que depois disso o resultado foi maximizado, né? Foi maximizado. O tempo foi maximizado, o resultado financeiro, as despesas, a gente conseguiu uma redução, né, nas despesas, porque começamos a trabalhar de forma unificada, né? Sim. E algo que a gente estava conversando quando a gente estava planejando essa aula, né? Que quem tem um planejamento financeiro tem um lugar para chegar. Exatamente, sabe aonde vai. Sabe aonde vai, né? Quando você não tem um planejamento financeiro, você só quer ser. Eu quero ser aquele dono de floricultura, próspero, chique, com carro zero e com uma casa tal. Eu quero ser, né? Agora, quando você tem um planejamento financeiro, você está indo para lá. É diferente. Uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, né? Toda vez que nós falamos sobre organização financeira, planejamento financeiro, o que você prefere? Você prefere fazer uma viagem com tudo pago, né? Você se organizou, você planejou, você pagou essa viagem e aí você vai só para desfrutar essa viagem, ou você prefere chegar simplesmente passar o seu cartão ou fazer no boleto e ir viajar e voltar e ficar mais 12 meses pagando essa viagem? O
que você prefere, né? Eu acredito que você... Ir com tudo pago. Você ir com tudo pago, você vai desfrutar mais da viagem, né? Agora, você fazer essa viagem e ir lá, ficar pensando que você vai ter mais 12 meses para pagar aquela viagem, muitas vezes você não aproveita 100%, né? Você não sabe o quanto você pode gastar nessa viagem, você não sabe o quanto você pode colocar ali para sua família, de repente, né? Para usufruir daquele tempo, né? Então, isso faz parte do planejamento, certo? Certo. Então, nós vamos passar aqui para vocês. São 3 tópicos, tá? Para você anotar. Sugiro fortemente você pegar um papel e uma caneta, começar a anotar. Se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, alguma coisa de tipo assim, nossa, tá bom, eu faço isso, mas os próximos passos e tudo mais, pode deixar aqui nos comentários, que nós estamos de olho, tá? Por mais que a gente não consiga responder agora pra você, mas a gente tá de olho pra atender essa demanda de vocês e produzir mais conteúdos, né, pro aulão, que a gente consegue ajudar aí nessa dificuldade, tá? Então tá, o primeiro passo seria algo que a gente fez, né? Que é o levantamento de pendências, dívidas. Sim, exatamente. O grande problema é quando você entra num negócio, entra num empreendimento, arrastando dívidas. Ah, mas Jonas, eu tô com dívida e eu não tenho de onde tirar dinheiro, eu preciso começar alguma coisa, certo? Comece. Mas sua preocupação principal é sanar essas dívidas, né? É sanar essas dívidas. Por quê? Porque você não vai ter tranquilidade de investir em nada enquanto você tiver com dívida. Né? Você não vai ter tranquilidade de investir em nada. Seja no seu empreendimento, ou até mesmo, de repente, você quer investir na bolsa, você quer investir... Se você tiver dívida, você não consegue fazer isso de forma tranquila. E assim, o Jonas tá falando de algo natural. Agora, tem também a parte emocional, né? Sim, com certeza. Você não consegue dar o seu melhor. Porque você fica amarrado, né? Aquela pendência é como se fosse um parasita. Gente, que vai te sugando, vai te sugando, vai te sugando, a ponto de você estar sem energia. E o problema do florista é que se ele tiver com o emocional abalado, isso vai afetar a criatividade. Com certeza. Por quê? Porque a gente vai olhar para as coisas e nada vai fazer sentido. Exatamente. O meu marido sabe, já teve dias, por exemplo, de eu estar com encomendas para fazer e eu parar tudo e falar assim, olha, eu preciso de 40 minutos para me reorganizar aqui, respirar fundo e tal, porque eu tô meio atarefado com algumas coisas e aí tá afetando a minha criatividade. Eu pego, dou um relax assim e tal, me reconecto ali, faço a minha oração e volto. É assim, é muito, muito desesperador e é um roubo de energia, né? Por exemplo, eu não sei, aqui o DDD nosso aqui é 12. Então, quando a gente... Hoje, graças a Deus, a gente tá com a nossa vida financeira organizada, né? Então, assim, mas tinha época que eu olhava pro celular... Tocava aqui DDD 19, 35, 61, não sei das quantas. Ou seja, só de cobrança, de dívida. Né? Você não tem paz, você não tem sossego. Você vê um número desconhecido no seu celular, você já gela, você já fica... Então, assim, é importante você se atentar para isso. Exato. Você fazer um levantamento das dívidas. Por que eu preciso fazer um levantamento da dívida? Porque como é que você vai resolver algo que você nem sabe que você tem? Ou se você tem, você não sabe nem o tamanho. Tem muita gente que fala assim, eu não vou levantar minha dívida porque eu não tenho dinheiro para pagar, né? Só que na verdade, você nunca vai ter dinheiro para pagar se você não levantar a sua dívida. Porque a partir do momento que você sabe o quanto você precisa pagar, eu lembro até hoje, gente, lá há 6 anos atrás... 6, 7 anos atrás, eu não me lembro ao certo. Eu tinha um boleto que na época eu estava tão afundada na dívida, né? Assim, sem chance de saída. Eu lembro que eu tinha um boleto
que de 500 e pouco foi pra quase 900, né? Porque eu deixei. E eu lembro que quando eu encarei isso aí, isso foi muito claro pra mim. Porque se eu tinha um boleto de 900 e pouco, eu sabia que eu tinha que fazer dentro daquele mês pra pagar aquele boleto X arranjo de flor. Olha que fácil. Então, assim, é você trocar, você fazer um levantamento de pendências, é você trocar a energia. A energia da dívida que vai te cegar, que vai preocupar, para a energia da solução, né? Então, a solução foi 900 e pouco devendo, eu preciso fazer X arranjos, eu não me lembro exatamente quanto que eu cobrei na época, mas eu preciso fazer X arranjo de flor, porque se eu fizer e vender, eu vou pagar essa dívida. E exatamente. Foi o que aconteceu. Exatamente, né? Então, assim, você que está começando seu negócio, ou você já está com o seu negócio encaminhado, né, andando, você precisa fazer investimentos no seu negócio. No ramo floral, você precisa investir em vasos, você precisa investir num ateliê, num espaço para você trabalhar, né? Ferramentas, são flores, né? Flores muitas vezes são caras. As flores desidratadas, né? Vêm menos e são mais caras. Exatamente. Você precisa, de repente, da sua demanda, você precisa ter um freezer, uma câmara fria, alguma coisa do tipo, e tudo isso é investimento. O seu investir no seu digital, no marketing, no seu tráfego pago, tudo isso é investimento. De repente, funcionário, entendeu? Freelance, tudo é investimento. Né? Freelance. A gente contrata muito freelance. Exatamente. Então, assim, como é que você vai fazer tudo isso sendo que você tá com dívida? Entendeu? Toda vez que você vai pensar em fazer um investimento, a dívida vai agarrar no seu pé. Né? A dívida vai agarrar no seu pé. Quando eu era criança, eu tinha medo de dormir com o pé pra fora da coxa. Porque eu ouvia histórias de que vinha sei lá o que, nem lembro o que era. Hashtag eu também, se você também vinha puxar o pé da gente, né? Aí depois, quando eu cresci, eu entendi que, na verdade, o bicho que as pessoas tinham medo de pegar no pé eram as dívidas, né? Eram os boletos e tudo mais. Né? São os únicos bichos que existem, tipo assim, que puxam seu pé. Saudades de quando eu era criança e achava que era o bicho de debaixo da cama. Exatamente, o monstro do armário, né? Monstros S.A. Então, assim, a gente precisa entender isso. Né? Que a dívida, ela vai roubar, ela vai drenar a sua energia. Então quer dizer que eu não posso ter dívida para começar um empreendimento? Não é isso. Você precisa entender que você tem a dívida e sua prioridade número 1 nesse momento é sanar essas dívidas, tá? É isso. Então, o que você vai fazer? Investimentos essenciais. Entendeu? Investimentos essenciais. O que é essencial? A flor, por exemplo, que você produz. Super essencial. A flor. O vaso que você precisa comprar. Só que aí vem um detalhe. Muitas vezes eu quero comprar o vaso que os meus olhos se agradam. Complementa, amor, com a última aula que eu dei pra vocês. Respeita. Quem que é o seu chefe? O seu orçamento. Exatamente. Lembra que eu falei Exatamente. isso? Eu falei assim, às vezes você acha que você não tem chefe. Você tem chefe, Tem chefe, sim. O chefe é o seu orçamento. Por isso que você precisa estabelecer o seu orçamento. É até onde você vai. Então, por exemplo, o que o Jonas falou, você precisa de vaso? É óbvio que você precisa de vaso. Só que o que você pode dentro do seu orçamento? E usa a sua criatividade. Esses dias mesmo, ele fez pra mim isso, a gente faz muito isso, e eu postei pra vocês. Eu peguei um vaso de barro, de cerâmica, que aqui na minha região, mais ou menos pra uma orquídea P12, que é um tamanho de um vaso, mais ou menos essa. Eu pago aqui R$6 no vaso. E aí o que ele faz? Ele customiza o vaso, ele colocou tinta, spray. Inclusive, vamos gravar um tutorial? Vamos gravar um tutorial pra vocês, mostrando um pouco da customização de vaso. Então, assim, a gente coloca, pinta,
dá pra fazer muitas coisas. Adesivo, né? Eu não vou ficar falando disso, senão a gente sai um pouco. Mas dá pra fazer várias coisas. Adesiva. Você tem que usar a criatividade com o orçamento que você tem. Exato. Pra você não extrapolar e você conseguir resolver suas dívidas. Porque o céu é o limite, gente. Da mesma forma que eu posso comprar o vaso de R$6, tem vaso de R$600. Exatamente. Tem um Murano perfeito que é muito, muito mais caro do que isso. Então, assim, é trabalhar o que é consciente. Essencial dentro de um orçamento. Exatamente. Então, assim, substitui o que é importante e vai no essencial. É isso. Entendeu? Uau. Vai no essencial. Então, isso. assim, eu preciso ter um freezer, mas isso. agora não dá, então compre em menor quantidade. Então, de repente, você tem uma geladeira. A gente fez isso, sabe por quê? Porque, assim, hoje, nem sempre foi assim, tá, meninas? E eu creio que isso vai acontecer com você também. Deus é bom, Deus tá vendo. Mas, há anos atrás, a gente tinha um pouco de perreio pra comprar flor diferente. Lembra? Sim. Que a gente ia de madrugada pra São Paulo e passava um perreio. E faz anos que a gente, apesar de ter saudade, né, amor, desse tempo, comia pastel na feira. Mas faz tempo, de madrugada, ser a GESP, mas faz tempo que a gente não faz isso. Por quê? Porque hoje, próximo, a gente tem um lugar 20 minutos da nossa casa que tem câmara fria com um monte de flor. Então, por que eu, no momento atual, por que eu vou investir numa câmara fria enorme, sendo que a 20 minutos da minha casa tem um lugar que tem câmara fria? Você tá entendendo? Exatamente. Então, o que a gente trabalha? Com um freezer. Você canaliza a sua energia para algo que você precisa mais no momento. Exato. Entendeu? Exato. Seria bom ter uma câmara fria aqui, sim. Com certeza seria bom. Mas agora hoje não é essencial. essencial. Exatamente. Então é você entender hoje o que é importante. Não é que você não vai fazer, você vai fazer. Mas talvez não agora. Não agora. Entendeu? Então o que é importante do que é essencial. Não tenho dívidas, Jonas. Então o que eu faço? Então você vai pro segundo passo. Segundo passo. Que é você fazer um levantamento de custo. Do seu negócio. Sim. Precisa saber quanto custa o seu negócio. A gente já falou muito disso, né? Eu já vi, teve uma aula que a Carla fez e ela falou muito sobre precificação. Né? As pessoas acham que precificação é o seguinte: eu vou revender esse celular. Esse celular custa R$3.000, eu vou comprar ele por R$3.000 e vou revender por R$3.500 e vou ganhar R$500 no boi. É assim? Não. Não é assim. Né? Ou se não, exemplo, eu paguei R$30 nessa orquídea, então eu vou revender ela por 60. Vou pôr o dobro porque... o dobro, né? Não é assim que funciona, gente. Não é assim que funciona. Né? Isso é um engano, isso é um amadorismo, tá? Nós estamos falando sobre profissionalizar o seu negócio. Então, assim, não seja amador. Não seja amador. Eu vou falar uma coisa pra você. Se você quiser ser amador, seja. Vai ser melhor para nós. Tá? Quanto mais amador tiver no ramo, melhor para quem for profissional. Se você quer ser profissional, então entende o que nós estamos falando pra você. Eu falo isso muito para as pessoas que estão perto de mim, né? Não é difícil você crescer no seu negócio no Brasil. Infelizmente. Não é. Digo isso infelizmente. Mas por quê? Por causa do amadorismo. Por causa do amadorismo. As pessoas, elas insistem em ser amadoras ao invés de ser profissionais. Porque é o caminho, teoricamente, mais fácil. Cômodo. É o caminho. Não tem muito gasto. Eu vejo pessoas que falam assim, eu não vou formalizar o meu negócio porque eu vou ter que pagar imposto pro governo. Né? Eu não vou dar pro governo, não sei o quê. Cara, não, isso é mente escassa, isso é mente de alguém que é amador, né? E não seja amador no seu negócio, não seja. Nós estamos aqui falando sobre empreendimento com flores, mas independente do que você investe, independente de qual é o seu negócio, não seja amador, não seja amador. Exato. Profissionalize, né? Exato. Então, entender o custo total, porque... Dentro do custo, você entendendo, fazendo o levantamento do custo, você vai conseguir precificar o seu serviço. Eu chamo o levantamento de custo, eu gosto de pensar que é a matemática do preço. Sim.
Inclusive tem um vídeo, né, no seu canal do YouTube falando sobre precificação. Você Tem pode ir tanto lá e vídeo no assistir. canal do YouTube, né, amor? Você pode ir lá assistir com calma depois, porque ela explica muito bem o passo a passo disso, tá? Mas só para você entender, quanto custa para Carla hoje comprar uma orquídea? O custo, vamos supor que o custo da orquídea seja R$30. O custo dela não é, para a Carla, não é R$30. É o custo do transporte, é o custo do tempo. Ela não vai vender a orquídea cru, então ela vai colocar um vaso, ela vai colocar um papel, ela vai colocar um adesivo, ela vai colocar uma tag, um laço. Você tá entendendo? O tempo que ela dedicou produzindo isso. Tudo isso você precisa levar em consideração. Se você vai buscar flor no seu carro, então tem o combustível do seu carro, tem o desgaste do seu carro, tem o deslocamento, tem o tempo. Tudo isso é importante você calcular. Tudo isso é importante. Hoje, né, como a Carla falou, nós temos uma pessoa a 20 minutos que nos fornece flores. Mas antes a gente precisava ir para São Paulo. Da nossa casa até o CEAGESP em São Paulo, dá em torno de 2 horas. Então era 4 horas na estrada, muitas vezes de madrugada, custava muitas vezes noites de sono. E nós tava de pé no outro dia cedo. E aí você fazer um negócio sem saber por quanto que você tá ganhando naquilo, sabe? Sem ter aquela clareza, é frustrante. É dar um tiro no escuro. Porque assim, sabe, era tanto trabalho, era sono, mas um sono na volta, assim, insuportável, aquela estrada escura, sem ninguém, perigo, né? Era até um perigo. E aí, no começo, quantas vezes eu pensava assim, nossa, mas será que vale a pena? Sabe, tá muito barato, não sei se vale a pena e tal. Só que depois eu comecei a fazer a matemática do preço. E quando você faz a matemática do preço, você entende, poxa, isso aqui é o meu trabalho, eu estou tendo lucro com isso. E aí, o sentimento de frustração, de não, sabe, de estar fazendo algo assim muito além do que você tá recebendo de salário, né, vai embora, porque você tem controle daquilo. Exatamente. Eu vou falar um negócio pra vocês, vou puxar a sardinha pra Carla aqui agora. Mas se na nossa época, se na época que nós começamos, se nós tivéssemos alguém que disponibilizasse um conteúdo desse pra nós, eu vou dizer uma coisa pra você, teria sido muito mais fácil. Nós desbravamos mesmo, nós fomos pra dentro, caímos pra dentro sem medo. Fomos descobrindo fornecedor na raça, né, amor? Ia para São Paulo, muitas vezes comprava errado, muitas vezes pagava caro, muitas vezes aí você comprava num lugar, daqui a pouco você dava de cara com outro que tava a metade do preço, e aí a gente começou a aprender tudo isso, né? Eu lembro que a gente fazia uma planilha, a gente pegava uma folha de sulfite e a gente desenhava os boxes do CEAGESP, lembra? E colocava o número e colocava a flor que ia comprar, né? E aí a gente ela ia comprando, eu ia atrás com o carregador, era um caos, enchendo e tal, ia pro carro, descarregava. A gente voltava com o carro que não dava pra ver o retrovisor, de tanta flor que vinha dentro do carro. Né? E se esquecesse alguma coisa pra trás, era 200, 300 Como reais. já aconteceu, né? Já aconteceu. Que você deixava lá no Ceasa. Tipo assim, puxa, você foi em tal box? Não fui. E a gente já tava chegando em casa. Já tava na estrada, entendeu? Então, assim, a gente pagou um preço alto, né? Por isso. Então, eu quero dizer pra você, valorize esse conteúdo aqui, né? É um conteúdo gratuito, não exige nada de você, né? Então, assim, valorize esse conteúdo, porque você tá ouvindo de alguém que desbravou mesmo, né? Com certeza, se nós tivéssemos uma Carla que nos orientasse lá há 6, 7 anos atrás, muito provavelmente a gente teria evitado muitos transtornos, né? Eu nunca vou falar nomes nem nada, mas assim, já fiz cursos mesmo na época que não é que não me agregou, sempre agrega, né? Mas assim, eram obsoletos para a geração que tava vindo, né? Para o mercado floral que tava vindo. E, sinceramente, gente, a gente nunca aprendeu sobre o empreendedorismo, né? Nunca. Eu nunca fiz um curso. Eu nunca consumi o que eu tô te oferecendo, né? Então, assim,
eu falo muito para as meninas que me acompanham de perto. Eu vou ensinar sim vocês a fazer arranjo. Eu vou ensinar sim vocês a fazer combinação. Mas eu quero ensinar uma profissão. Sim. Não é você fazer um buquê só. É você ter uma profissão em cima disso. Exato. Entendeu? E passa por tudo isso, né? Outra coisa que é muito importante no levantamento de custo, além da precificação, você montar o seu capital de giro. Seu caixa. Né? O que é o capital de giro? É o dinheiro que vai fazer a sua empresa acontecer. Sim. Né? Para você, gente, olha, é cansativo você tá num negócio onde todo mês você precisa ficar tirando dinheiro do seu bolso para injetar naquilo ali. Sim. Ou pedindo emprestado, ou entrando no especial do banco, ou pegando o cartão de crédito que tava no armário, que você deixou lá, que você... não vou precisar, vou deixar... Aí você tem que desbloquear porque você não tem dinheiro para investir. Né? Não, esse mês eu vou vender meu carro pra fazer o negócio acontecer. Aí no mês que vem eu vou vender a televisão, vou vender... Aí vai ficar igual as aventuras de Dick e Jane. Vendendo tudo, né? Pra pagar. Não faça isso. Né? Você precisa... De repente, né? Se você quer vender alguma coisa para fazer um investimento, ok. Inicial, a gente tá falando do ciclo. De sustentar, né? Do ciclo vicioso. De tipo assim, o seu negócio não... né? Sendo claro agora, o seu negócio não é saudável. Sim. Porque ele não se paga. Exatamente. Né? Então assim, só para explicar direitinho para vocês. O que é capital de giro? O capital de giro é aquele dinheiro que você tem na conta da sua empresa, tá? Conta da empresa, conta sua. São distintas. O capital de giro é aquele dinheiro que você tem na sua empresa que não é seu, não é para pagar boleto, é para a empresa. Então, exemplo, tá? Semanalmente, a gente precisa usar esse dinheiro. Por quê? Porque a gente precisa fazer compra de flor toda semana. Então, toda semana eu tenho na minha conta X reais que eu não uso. Por que eu tenho esse dinheiro? Para pagar o fornecedor, que me traz flores, que me traz vasos. Você tá entendendo? Exatamente. Isso é o capital de giro. O capital de giro vem das minhas vendas. Então, das minhas vendas, eu preciso extrair o que é o capital de giro. Carla, como que eu sei quanto que é o meu capital de giro? Não tem um valor específico, mas tem uma fórmula. E a fórmula é quanto você precisa investir por semana. Né? Então, assim, isso tudo depende de quanto você vende hoje ou do seu planejamento do quanto você vai trabalhar para vender, entende? Então, por exemplo, se você hoje é uma pessoa que trabalha com a venda aí, uma saída de 15 a 20 encomendas por semana, você tem que entender quanto que custa isso. E você tem que ter esse dinheiro toda semana na sua conta ou por mês, Sim. Enfim, né? Então, assim, e um pouco a mais sempre, né? Pra dar aquela margem de segurança, acho importante. Mas, assim, o capital de giro é o que vai trazer a possibilidade de você comprar as suas flores de maneira saudável, sem precisar mexer no seu bolso, no bolso da sua família, no cartão de crédito, no cheque especial. Um exemplo, vamos supor, vamos colocar na prática aqui para você entender. Vamos supor que você gaste semanalmente, vamos chutar aqui, R$300 com flores, tá? O seu orçamento, o seu consumo médio gira em torno de R$300. Então, o que você precisa fazer? A primeira parte do que entrar para você das suas vendas, você vai repor esses R$300. Porque você sabe que na semana que vem, você vai precisar de, no mínimo, esses R$300. Então, você já repõe esses R$300. Ah, e aí o que sobrou é o meu salário? Não, né? O que sobrou, o que você vai fazer? Só que não. O que você vai fazer? Você vai pegar o seu salário, o que sobrou, na verdade. Vamos supor que você vendeu R$1.000, você separa R$300, tá? Isso na semana, tá, gente? Então você comprou R$300 em flores e você vendeu R$1.000, que é totalmente possível, tá? É totalmente possível. Aliás, é possível você fazer até mais. Então, mas vamos trabalhar com um número redondo aqui para facilitar. Sim. Então você fez R$1.000 de 300 de investimento em flores, tá? O que você vai fazer? Desses R$1.000 você vai pegar 300, você vai devolver para o seu caixa, para o seu capital de giro, tá?
Sobrou R$ 700. O que você faz com esses R$ 700? Você tem duas opções. Primeira opção, você divide ele em dois. De repente, sua necessidade financeira é um pouco mais urgente, então você divide ele em dois. 350 é o seu salário, 350 é a sua reserva. Lembrando que a gente está falando aqui no caso de você também já ter pagado suas despesas, Exatamente. né? Tipo, se você tem aluguel. Exatamente. Se você tem, sei lá, tipo, internet, a gente água, levando luz, em consideração que as dívidas a sua despesa com flor, tá? A despesa mensal, semanal com flor, tá? E aí você precisa colocar na ponta do lápis quais são as demais despesas que você tem. E isso precisa estar dentro do seu capital de giro. Eu tô falando da despesa com flor porque nós já temos um acervo de vaso e tudo mais, já temos algum material em estoque, então a gente consegue, na maioria das vezes, trabalhar de repente só com a compra das flores, tá? A gente faz investimentos pontuais. Pontuais, hoje, né? exatamente. Tipo assim, hoje em dia eu não compro mais por semana. Quando a gente investe de 1.500 para cima. E aí é pontual. A gente faz um planejamento financeiro para ter um dinheiro para, olha, daqui tantos meses a gente vai renovar o nosso arsenal. Mas nem sempre foi assim, né? Exatamente. Só que hoje, né, do jeito que nós trabalhamos, compensa mais a gente dar uma tacada Exatamente. só. A gente ganha desconto pela quantidade e tudo mais. Gente, olha, eu falei aqui, né, 50%, né, dos 700 que sobrou. Mas você precisa pesar também sua necessidade. Às vezes sua necessidade financeira é maior. Então, não necessariamente você precisa fazer 50%. Sim. Sei lá, você pega R$500 e R$200 você coloca numa reserva. O que é essa reserva? É algo que vai potencializar o seu capital de giro. Então, por exemplo, se nessa semana você investiu 300, na outra semana você tem os 300 mais os 200 que você já reservou. Então, você tem R$500. Então, se você com 300 fez 1.000... com 500 você vai fazer 1.500, R$2.000, entendeu? Então, só que você precisa ter uma disciplina de fazer isso o tempo todo. Qual que é a nossa rotina? Quinta e sexta a gente faz a compra das flores. Sexta, sábado, produção. O Dia das Mães agora foi assim, né? Então, quinta-feira a gente fez as compras. Sexta, sábado, produção. E domingo, entrega. Fizemos as entregas. Segunda-feira, o que a gente normalmente faz? O fechamento financeiro. Então tá, quanto nós gastamos? Gastamos X com flores, gastamos X com vaso, gastamos X na entrega. Tivemos esse gasto de combustível. Entendeu? Então, quanto vendemos? Vendemos 2X. Então vamos pegar desses 2X, vamos tirar o X que é do capital de giro. Sobrou quanto? Sobrou X. Então desse X, meio X é o nosso salário, meio X é a nossa reserva. Você tá entendendo? Por que precisa fazer isso? Porque senão você vai voltar lá para o primeiro tópico. Você vai voltar para as dívidas. Você vai voltar para as dívidas, né? E aí, por que é importante você livrar das dívidas? Porque você consegue fazer um capital de giro, você consegue fazer sua reserva sem ter preocupação. Quando você tem dívida, você não tem tempo para fazer reserva. Eu vou expandir sua mente agora também. Imagina só, o capital de giro... Gente, o capital de giro é essencial e a reserva é importantíssima. Tá? Sim. Capital de giro é essencial. Entre os dois, qual é o mais importante você ter hoje? O capital de giro. Porque senão você não tem o que comprar, você não tem o que fornecer, você não vende. Exatamente. Né? Então, assim, o capital de giro é essencial. A reserva é importantíssima. Por quê? Então, por exemplo, seguindo o que o Jonas falou, eu guardo R$200. Tá? Um exemplo. Vou guardar R$200 daquele lucro semanal. Pensa que daqui a um tempo você tem, de repente, uma oportunidade de abrir um ateliê com vitrine, uma loja botânica com flor de corte na sua cidade, com uma fachada bonita. Ou você tem a chance de investir num site online. Ou você vai expandir o seu ateliê para abrir ao público. Enfim, N possibilidades. Você vai precisar de dinheiro para isso. Só que do seu capital de giro não tem como tirar. Exatamente, porque o seu capital de giro é o que a sua empresa consome semanalmente. Imagina você começar isso com um dinheiro que está na sua reserva. Imagina que você vai pagar lá um aluguel de R$1.200 ou alguma coisa que vai te custar R$1.200 por mês, tá? É um exemplo aqui. Só que no seu capital de giro,
você tem... Aliás, perdão. Na sua reserva, você tem suficiente para 6 meses. Para 1 ano. Sem mexer no seu capital de giro. Sem mexer no capital de giro. Ou seja, você consegue saúde, né? A gente tem um amigo, um casal de amigos, que tem 2 lojas. Trabalha com moda. E essa amiga nossa falou pra gente: eu só não fechei as portas na pandemia porque eu tenho reserva. Eu só não fechei as portas do meu negócio na pandemia porque eu tenho reserva financeira. E a minha reserva financeira tá me socorrendo. Teve meses que a minha loja se pagou 30% e a minha reserva se pagou 70%. 70%, exatamente. E aí eu pergunto pra você, o erro é dela? Não, gente, pandemia mundial, qualquer um, todo mundo passou por isso. Exatamente. Mas aqueles que seguiram, né, eu falei um dia pra vocês, né, de José, uma história bíblica lá de Gênesis, que é o que fez isso, né? Ele teve reservas pra aguentar os dias maus. Então é isso. É você ter reserva pra aguentar o dia mal, mas também pra aproveitar a oportunidade quando ela passar na sua frente. Exatamente. Né? A oportunidade não é um poste que fica parado ali, né? Esperando o cachorro ir lá mijar nele. Não. Né? Não, ela vem e ela vai. É como o vento. Você não consegue pegar o vento aqui e falar assim, não, vou segurar você aqui, né? Vou estocar o vento, né? Você não consegue fazer isso. Você tem que aproveitar. Né? Um careca com um fio de cabelo. Você tem que agarrar. Na minha infância, eu empinei muita pipa, né? E a gente sabia que a hora que ventava era a hora que eu tinha que aproveitar aquela oportunidade, né? Não adiantava depois que o vento passou eu querer soltar a pipa. Não vai dar certo, entendeu? Então, você precisa entender que hoje você está tendo a oportunidade está batendo na sua porta de você se preparar, tá? Você se preparar. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é um mentor para mim, que ele diz o seguinte, que a sorte é a combinação do preparo com a oportunidade, né? É a combinação do preparo com a oportunidade. A oportunidade vai bater na sua porta. Mas e se você não tiver preparado para isso? E se você não tiver uma reserva financeira para isso? De repente alguém na sua região quer passar um ponto que está pronto, porque essa pessoa está com dificuldade financeira ou vai migrar de negócio e ela quer passar um ponto que está pronto. E aí ela chega para você e fala assim, fulano, eu sei que você trabalha com flores, olha aqui minha loja, minha floricultura, meu ateliê, você não quer assumir ele? E aí você olha e fala assim, puxa, se eu tivesse ouvido o conselho do Jonas e da Carla e tivesse feito a minha reserva financeira, eu teria condições. E aí você vai ver outra pessoa pegar, né? E você vai ver outra pessoa largar na sua frente porque você não fez aquilo que você precisava fazer. Olha só, veio uma ideia aqui na minha cabeça, eu nem falei com o Jonas ainda, mas eu acho que ele vai topar. Vou pedir só uns dias pra vocês, tá? Porque eu acho que a gente pode até disponibilizar algo com uma linguagem mais fácil pra vocês, porque pra gente hoje, como já são anos, né, já é mais óbvio, mas da gente disponibilizar, amor, para eles baixarem a planilha com um PDF. Sim, de repente. Vamos fazer. Explicativo, né, da planilha, né? Eles podem deixar o e-mail pra gente, a gente manda Sim. no e-mail deles, né? E aí você tem acesso a isso, porque isso vai te ajudar, né? A gente vai mostrar pra você de uma maneira prática, né? Exatamente. Como que você faz a coleta disso por mês, por semana. A gente trabalha por semana, é inevitável. Porque se eu deixar para fazer o fechamento mensal, eu vou perder tempo. Então eu preciso fazer, o florista, ele precisa fazer um fechamento semanal também. Sim, exatamente. Né? E aí, a gente vai para o terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Você precisa aprender a valorizar aquilo que estão te dando. Então, o terceiro ponto eu quero desafiar você a curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí. Por quê? Porque você vai mostrar para o YouTube, para todas as plataformas aí, que esse conteúdo é importante, né? É importante. Como nós falamos aqui, no começo, se nós tivéssemos alguém para nos direcionar dessa maneira, teríamos evitado muitos transtornos.
né? Muitas coisas. Mas nós desbravamos, nós estamos aqui para mostrar o caminho realmente para vocês, né? Para mostrar mesmo o caminho para vocês. A gente não tem medo de compartilhar nada do que a gente aprendeu com vocês. Não tenho medo. Tenho muita gente que tem falado para mim assim: ai, Carla, você é louca. Você tá ensinando as pessoas a fazer o que você faz, você vai ter mais concorrente. Eu não acho. Eu acho que quem compartilha conhecimento cresce, multiplica. Exatamente. Quando você compartilha crescimento, você multiplica o que você já tem. Exatamente, né? Então, eu quero desafiar você. Se você gostou desse conteúdo, Jonas, a gente quer saber mais, então você vai mandar aí nos comentários qual dentro desse assunto de organização financeira, de planejamento financeiro, o que você mais tem dificuldade, quais são as dúvidas, né? Porque a gente vai continuar isso aqui, tá? Nós vamos continuar isso aqui. Gente, olha, se a gente fosse pegar para falar mesmo tudo, a gente ia fazer uma aula aqui de umas 4, 5 horas e ainda não ia ser o suficiente, né? Então nós vamos dividir isso tudo e a gente nem quer fazer episódios. isso com vocês. Eu acho que a gente precisa maximizar. Eu acho que a gente precisa. É um passo a passo, né? É igual o nosso curso, o Liberdade Financeira com Flores. É um passo a passo. Então você faz um passo 1, concluindo, você vai pro passo 2, concluindo, porque senão a gente fica com obesidade cerebral, né? A gente sabe um monte de coisa, mas acaba que não faz. Exatamente, né? Você que faz parte da comunidade LF2, manda aí seu comentário. Você que não faz, entra aí, como a Carla falou, tem o link que vai jogar você pro Telegram, pro nosso grupo do Telegram. Ali você vai receber informações, dicas e tudo mais, né? Faça parte disso, né? Nos ajude com o seu engajamento, né? Você não precisa investir dinheiro nessa página. Você precisa investir seu cuidado de curtir aí, de estar junto, de compartilhar esse conteúdo, né? E deixar aí a sua sugestão do que você acredita que seria interessante para nós falarmos nos próximos episódios. Sim, certo? Certíssimo. Gostou desse conteúdo? Então, deixa o seu like aí. Muito comenta. Obrigada, gente. Tamo junto. Obrigada a todos vocês que estão aqui junto com a gente. Você pode rever essa aula quando você quiser, tá? Eu estimulo vocês a acompanharem ela ao vivo, porque eu acho que a energia do ao vivo é outra, né? E depois você usar esse conteúdo que já tá aí para você rever, né? Ou se um dia você tiver algum imprevisto. Mas faça esse passo a passo, você já vai perceber uma diferença. E eu vou ficar muito feliz se você puder mandar pra mim o que isso impactou na sua vida. Manda lá no direct do Instagram, carla.lamin, né? O que você tem, o que já tem mudado pra você no seu negócio. Isso estimula muito, gente, demais. Isso estimula mesmo a gente a continuar. Porque às vezes você pode até estar tendo alguma diferença consumindo o nosso conteúdo, mas talvez você, né, não vou falar, não vou incomodar, ela nem vai ver minha mensagem e tal, e você deixa passar, né? Só que, gente, quando você abre a mensagem e vê que isso tá fazendo a diferença na vida de... Não precisa fazer diferença na vida de milhões de pessoas. Mas se eu vejo que tá fazendo a diferença na vida de uma pessoa, é um combustível, assim, incrível pra continuar. Então manda pra gente que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então um beijo pra você, boas vendas e que você possa prosperar muito onde você colocar suas mãos, porque as suas mãos são prósperas. É isso aí. E nem tudo são flores e quem reclama não floresce. Então, vamos pra cima. Ao invés de reclamar, vamos produzir, vamos identificar o que precisa mudar. O print! É isso aí. Vem aqui, amor. É só lógico que print. Você vai fazer um print, vai marcar a frase ou o que mais te impactou, algum aprendizado, tá? Vai me marcar @carla.lamin lá no Instagram. Eu vou ficar muito feliz também de ver você lá. É isso aí. Foi? Deu? Beijo, beijo, beijo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau, gente. Até a próxima live. Aulão, quinta-feira, 9 horas. Tchau, tchau.